Galera, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, na aula dessa semana a gente vai apenas dar uma complementada, né, naquele tema que a gente discutiu na aula online, né? Na aula online a gente viu biomas brasileiros e aí a gente sabe que a gente tem 6 biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e Pampas. E aí na aula a gente viu cada característica de cada uma, como tem o livro de vocês, certo? Quem não assistiu a aula pode ler o livro, né? São 2 páginas bem curtinhas, bem rápido. E aí a gente, antes da prova, a gente pode fazer uma revisão retomando aquele assunto, ok? Então vocês não vão ser prejudicados, não se preocupem. Mas aí, para quem assistiu, né? Perfeito, já tá tudo na agulha para fazer a prova e tirar um 10. Todo mundo vai tirar 10. E aí, galera, na aula de hoje a gente vai falar mais ou menos da interferência humana nas dinâmicas naturais. Então, na aula passada a gente já viu sobre isso, né? A gente já deu uma entendida de que o ser humano está interferindo diretamente dentro das dinâmicas naturais, né? A gente viu as especificidades de cada bioma e como ele está sendo degradado. Então, a gente pode perceber que isso é um assunto muito atual, né? Um assunto que, infelizmente, ele nunca sai da moda, porque o tempo inteiro a gente vê graves consequências das ações humanas na natureza, né? Como impacta, como isso também afeta a gente. E isso está em constante audiência, constante debate, porque é uma coisa, né, cotidiana. Então, desde o ano passado, né, a gente tem acompanhado várias queimadas na Amazônia, o óleo nas praias, né, o petróleo nas praias, que mais? Ultimamente, nessas últimas semanas, o Pantanal, ele tem pegado fogo, né, tá uma queimada imensa lá. Então, a gente tem várias questões naturais. Por exemplo, existem alguns incêndios que eles são causados pela seca. Não chove, né? Fica muito quente e aí alguma coisa pega um fogo, né? Por exemplo, se uma gotícula de água ficar numa planta e o sol incidir ali, ele tem aquele efeito de lupa, né? Que a gente bota a lupa assim, concentra e taca fogo. Basicamente isso que acontece naturalmente. Então, existem queimadas que são espontâneas, né? Mas aí a gente tem que rever todo o contexto. Por que existe uma acentuação de secas em algumas regiões? Quais são as interferências humanas, né? Que estão acontecendo? A gente está presenciando um aquecimento global, né? Em que tem interferido no clima do planeta inteiro, derretimento de geleiras, né, aumentando o nível do mar. Então, tudo isso está ligado a uma atividade industrial que começou de uma forma muito acelerada, muito intensa, né, e que essa indústria, esse contexto socioeconômico do planeta, né, ele está afetando diretamente na saúde do planeta, nos acontecimentos naturais. Então a gente vê essa mudança climática interferir em várias coisas, seja a queimada, seja a poluição direta nos rios, né, nos mares, no ar, na atmosfera. Isso tudo afeta, por exemplo, a chuva ácida. A chuva ácida são fenômenos que ocorrem em cidades que são muito poluídas, ou então cidades circunvizinhas. Porque o que acontece? Existe uma poluição atmosférica gigantesca naquela região, e aí tudo aquilo que é evaporado, né, vai para as nuvens, e quando as nuvens chovem, né, quando elas derretem em água, né, o que é que acontece? Aquela água, ela tá muito ácida, seus componentes foram alterados com toda essa poluição. E o que é que acontece? Algumas estátuas são derretidas, é tóxico para as plantas, é tóxico para os animais, é tóxico para os seres humanos. Então, a gente, com
essa forma essa atividade, esse trabalho que a gente tem de fabricação de alimentos, de produtos, muita coisa que a gente usa diariamente, como por exemplo os desodorantes hoje em dia em spray, né? Eles têm componentes neles que são muito tóxicos à camada de ozônio. Então, tudo aquele gás, ele vai sendo acumulado, certo? No ar. E esse ar está em constante movimento. Então, é muito comum a gente ouvir, né, esse termo buracos na camada de ozônio. Que a camada de ozônio é justamente uma camada de gases que protege o planeta, né? Como a gente viu, por exemplo, nas esferas da Terra. Então, essa camada, ela protege o planeta de várias coisas, de meteoros, né, da incidência dos raios solares. Então, quando a gente usa produtos com elementos que são tóxicos a essa natureza desse planeta, a gente usa isso demasiadamente e isso vai afetando toda a estruturação do planeta, certo? Então, nós temos todas essas consequências, como poluição nos rios, mares, nas vegetações, chuva ácida, buracos na camada de ozônio, mudanças climáticas, derretimento de geleiras, extinção de vários animais, extinção de várias espécies de plantas também, até mesmo de fungos e bactérias, né? O que, por exemplo, ou a proliferação de algumas bactérias, alguns fungos, né? Ou então até mesmo o desaparecimento, né? Então, o coronavírus, por exemplo, ele é um grande exemplo disso, né? Essa dinâmica, a gente altera tanto a dinâmica natural que a gente vai até uma coisa, né? Um animal que tem um, um corpo diferente, com um, um funcionamento diferente, doenças diferentes, e quando a gente vai misturar, né, as coisas, acontece o que não estava previsto, que como por exemplo um vírus em uma situação pandêmica, que o mundo inteiro tá nessa, né, nesse período. Então, tudo isso é uma consequência da intervenção humana nas dinâmicas naturais. Então, isso serve mais do que nunca, do que um exemplo de que a gente deve respeitar mais os processos naturais, entender melhor que a gente precisa mudar alguns comportamentos, né? Muitos comportamentos, na verdade, para a gente poder ter uma vivência saudável e garantir também às próximas gerações que nossos filhos, nossos netos vejam bem, vivam, que tem a natureza, que a natureza continue preservando esse planeta, para que esse planeta seja sempre um planeta saudável, né? Que a gente esteja sempre num bem-estar coletivo. Então, pessoal, a aula de hoje é mais ou menos isso, um assunto bem subjetivo, subjetivo no sentido que dá pra gente debater de várias formas, mas que o resultado desse debate que a gente tem é bem objetivo, bem óbvio, uma degradação planetária muito acentuada. Então, espero que sirva de reflexão, né, para todos nós. E até a próxima aula.